E aí, eu estava trabalhando numa aplicação aqui em KMP e lembrei de um recurso muito interessante que eu vi um caso de uso e eu precisei implementar. E já é um recurso que eu venho usando bastante e percebo que muitos desenvolvedores não conhecem. No caso, são os interceptadores. O que eles são? Os interpretadores é muito importante na nossa aplicação. Nós conseguimos, ele funciona intermediário entre nossa aplicação e o servidor. Então, ele é do ciclo de vida ali das requisições HTTP e HTTPS. Então, acaba sendo muito útil porque com ele nós temos alguns benefícios, já que nós conseguimos antes receber as requisições, nós conseguimos ali centralizar as lógicas. Então, se eu querer centralizar lógicas de HTTP como erros e etc, eu consigo ter reuso de código. Então, por exemplo, um bare token, eu não preciso ficar colocando bare token em cada rota, eu posso centralizar nos interceptadores. Eu tenho um efeito global, que eu consigo modificar as requisições antes mesmo dela ser efetuada. Tem otimização de performance, ou seja, eu consigo trabalhar com questões de cache e outros conceitos. E eu tenho aqui a questão também de debug logging, que é muito importante em análises. Por exemplo, se eu tenho um observador das internets ali para saber como que está minhas requisições, eu consigo aplicar nele. Então, aqui tem alguns casos de uso interessante, como autenticação, autorização, que eu comentei. Então, eu posso verificar se o token está expirado ou não antes mesmo da requisição ser feita. Eu posso trabalhar com a mudança de variável de ambiente. Então, se for produção, eu posso apontar o ambiente para um lado, se for não ter todos os HTTP que nós realizamos. Então, aqui eu trouxe do Deer. Então, se você, o Deer é um pacote para o requisições HTTP para um pacote de Flutter. Então, é muito interessante, ele é muito poderoso mesmo e ele tem o conceito aqui de interceptadores. Então, você consegue criar a instância do DIL, e através dessa instância do DIL você fazer um whopper e pegar aqui as requisições a menos dela ser efetuada. Daí eu vou mostrar aqui um exemplo em React Native, que é uma aplicação que eu fiz só para teste de caso de uso, para mostrar. Então eu vou colocar a aplicação rodando, então vai sumir eu aqui, vocês vão ver a aplicação. E eu vou entrar em um pouco de detalhes como que essa aplicação foi construída, mas é um caso de uso, não tem nada demais. E bora lá. Então, essa é a aplicação, ela é bem simples. Quando você clica em fazer login, eu trago os dias preenchidos nesse calendário. Então, é uma API que retorna os dias que são feriados, e aí eu preencho aqui no calendário os dias que são feriados. Daí, consiste basicamente em realizar uma requisição HTTPS. Ele precisa de um token, para isso eu usei dentro do interceptador. Então, nós temos dois conceitos, que é o request, que é o momento antes da requisição ser enviada. Então, eu coloco os parâmetros aqui, que é um exemplo do bare token, se eu precisasse. Então, aqui é uma forma de concentrar código, reuso de código e também de trabalhar com sessões de token, no caso. E aqui embaixo, no response, eu comparo se a pessoa está com um token válido, se não, eu deslogo. Aqui é um store que eu estou usando dos UNTs, então eu uso um subscribe para ele conseguir, quando ocorreu uma mudança, ele efetuar em toda a lógica. Dentro da API, se vocês observarem, eu estou usando uma classe chamada DexObjectSection. Essa classe ela é genérica, então qualquer tipo de dado eu aceito. E o objetivo de usar ela, que dentro do model, que eu substituo o ViewModel, estou usando uma arquitetura chamada MVI, eu consigo setar a minha UI quando ela está facilmente comparando apenas o loading, se ela estiver carregando, se ela estiver em erro ou se ela estiver em sucesso. Eu paro sempre um em um. Se vocês observar aqui dentro do client, eu estou dizendo que o menu vai, né, quando entrar no fetch, eu vou sempre dar loading. Se ele der sucesso, eu vou trazer para sucesso, e se der erro, eu vou dar erro. Então, assim, eu consigo facilmente trabalhar com efeitos colaterais. E eu concentro todo o efeito colateral dentro dentro do meu interceptador. Se vocês olharem aqui, futuramente aqui poderia colocar uma ferramenta de observação para capturar as mensagens de erro, mas aqui eu estou apenas comparando se o token é válido ou não. Dentro do login é muito simples, eu só seto ele para true, e dentro da ATX que eu comparo de fato. Então, por isso que eu tenho aquele subscribe, porque toda vez que
esse estado alterar, ele vai dar o efeito colateral em todos os lugares que está sendo usado. Então, aqui vai acabar voltando para o login. Daí, para simular esse caso de uso, eu vou apagar esse B e ao salvar, vai acontecer o hot reload e vai cair para a tela de login. Então, se a pessoa tentar logar agora, ele não consegue, enquanto eu não retornar o token válido. Agora vai acontecer o hot reload. Se eu clicar em login, vou conseguir fazer o login. Então, aqui é um exemplo do uso do interceptador. Então, aqui poderia ser um token. Então, toda vez que a requisição, antes dela ser efetuada, eu injeto esses parâmetros na URL, porque o API Key é algo necessário para que consiga efetuar a requisição nessa API. Agora aqui eu vou mostrar uma aplicação que eu estou construindo em HMP. E óbvio que eu vou, por ser uma aplicação mesmo que eu vou colocar no GitHub e tal, eu vou tratar com que esse aqui esteja salvo dentro do build config, dentro da local properties, então não vai ficar dessa forma que está aqui. E aqui também temos dois conceitos, igual do React Native, o HTTP Interceptor e o Apollo Interceptor. Por usar o Apollo Server nessa aplicação que é em GraphQL, o Apollo Interceptor trabalha com o mesmo conceito do React Native, dentro do Axios, que seria usar o response. Então, aqui, teoricamente, eu pego depois das requisições e aqui antes das requisições. É basicamente o conceito que tem aqui. Então, depois que as requisições serem feitas, eu consigo trabalhar e conseguir pegar o exception. Então, aqui eu posso trabalhar com observabilidade e aqui dentro eu consigo atuar antes da requisição. Então, antes da requisição, eu adiciono no header o meu token, que no caso está sendo inserido aqui, ó, dentro do HTTP Interceptor. É isso. Espero que tenham gostado. E se vocês não conheciam essa ferramenta, bora comenta aí. E se caso tiver uma sugestão de outra ferramenta, ou se tiver um caso de uso melhor, ou uma forma de implementar melhor, pode comentar aí. Tamo junto.